Tinha esquecido. Beleza, vamos lá. Tá? Então, o primeiro problema a gente resolveu. Colocando uma resistência, a bateria não vai mais fundir, né? Ela não vai superaquecer. Por quê? Bom, tem vários motivos para isso. Mas o que a gente estava fazendo antes é chamado de curto-circuito. Eu estava curto-circuitando a bateria. Eu vou desenhar isso para a gente safar isso bem. Ó. O que a gente estava fazendo antes naquele modelo de símbolos que a gente usa, né? Eu tenho uma bateria, menos e mais. Deixa eu fazer um pouco mais grosso aqui. Eu tenho uma bateria aqui. E aí é o seguinte, galera. Se eu... Bom, a minha lâmpada não está funcionando. Então é como se ela não existisse. E se não tiver nenhuma resistência no circuito, é só um fio que você conectou os polos negativo e positivo da bateria. Quando você pega uma bateria e conecta o positivo no negativo, você está fazendo um curto-circuito. Isso é o que a gente chama de curto-circuitar a bateria. Você tem lá a sua pilha, que é o desenho ali, e eu pego um fio e faço isso. O que vai acontecer? A gente tem a parte positiva, a parte negativa. Você vai ter uma corrente elétrica, né, que sai do mais para o menos, sem nenhuma resistência. Ela vai ficar nela mesma. E aí isso superaquece a nossa bateria. E esse é o grande problema. Esse é o curto-circuito, né? Que é o que dá problema quando a gente tem nas nossas tomadas, se a casa for de papel de parede, pode começar a sair faísca e lamber ali, né? Então, o que a gente faz é isso. Todo circuito ou pedaços de circuito que não tenham resistência, a gente vai falar que isso é um curto-circuito, tá? Um exemplo mais complexo de curto-circuito. Imagina que eu tenho aqui a minha fonte, pode ser uma tomada ou uma bateria da vida. Aqui eu tenho uma lâmpada, né? Uma resistência qualquer. Uma lâmpada oferece resistência, tá bom? Lâmpada também tem resistência dentro, tem um resistor, né? E aí eu vou colocar um fio sem nada aqui. Olha o que eu fiz. Eu conectei essa resistência, eu peguei a resistência e eu conectei a um fio sem nada. Né? Foi isso que eu fiz. Ó. Repara, eu tenho um ponto aqui, a corrente elétrica sai da bateria, vem para cá e ela não vai vir para cá. Ela não faz isso. Lembra do paralelo que a gente estudou na aula passada? Se tiver outra resistência aqui, aí beleza. Vem uma corrente para cá, tudo certo. Mas quando não tem resistência, a corrente vem toda para cá. É um caminho sem resistência. Ela vem embora. E aí fecha o circuito todo. E aí é um circuito sem resistência. Vai superaquecer a bateria também. Tá? A gente vai falar que essa resistência não funciona. Se for uma lâmpada, ela não acende. Ela está em curto. Tá? Essa lâmpada está em curto-circuito. Por que isso funciona? Por que quando eu tenho... Né, isso é bem importante da gente entender, tá? Por que quando eu tenho uma resistência que está conectada a uma bateria, igual aquele a gente estudou o Benjamin, né? Eu tenho uma tomada só e eu quero ligar 3 coisas ao mesmo tempo, eu vou multiplicar a minha tomada. Então eu vou ter 3 circuitos que funcionam de maneira independente, um paralelo ao outro. Eu desligo a minha televisão, o meu carregador de celular continua funcionando, porque eu estou conectando a um Benjamin, né? Uma fonte. Eu tenho uma tomada só que viram 3 tomadas. Então você imagina, eu tenho aqui o meu carregador do celular, tá? E ele está conectado à minha tomada. Digamos que isso daqui é o pininho da tomada, né? Está conectado à tomada, que a gente simboliza como uma fonte. Ele vai funcionar. O meu carregador de celular está conectado na tomada. Aí eu vou colocar depois um outro carregador de celular. Ele vai funcionar da mesma forma. O que a gente fez? O certo era eu usar um celular numa tomada e o outro celular na outra tomada. Tomada é feita para um aparelho, a gente já teve essa discussão. Mas eu tenho uma tomada só. E está tudo bem. Desses terminais da tomada, do positivo e do negativo, eu posso encaixar um aparelho, eu posso encaixar um outro aparelho. Geralmente a gente pode encaixar até 3, né? Aqueles extensores são para 3. E tudo bem. Agora, o que eu estou falando, galera, é aquele negócio que tem 3 tomadas assim, né? E aí você conecta na tua tomada lá da tua casa, né? Aquele aparelho de extensão ali. Se eu conectar aqui o meu celular
Aqui o meu celular também. Um outro celular, sei lá. E aqui eu não conectar nada, tá tudo certo. Não tem nada ali. Agora, se eu pegar um fio de cobre e conectar o mais no menos aqui, se eu pegar um fio de cobre, aí eu tô curto-circuitando o circuito. Se eu no terceiro negocinho colocar um fio. Esse é o problema. O que acontece nessa situação? Toda a corrente elétrica que sai da tomada não vai passar aqui. Ela vai integralmente para o último fio. E aí começa a superaquecer e você não funciona nada aqui. A gente curto-circuita. Sempre que eu tenho paralelos e eu tenho um fio sem nada nesse paralelo, o circuito está comprometido de alguma forma. Tá? Qual é a matemática por trás disso? Essa não é a parte que a gente mais gosta, né? Mas a gente tem que saber. Então tá. Vamos lá, eu tenho dois, a gente também fez isso na última aula, mas se faz necessário sempre fazer, porque esse é o coração dos circuitos, né? A gente tem que saber trabalhar os paralelos, né? Que é o que a gente mais tem nas nossas casas. Então aqui eu tenho uma resistência, vou colocar valores aqui, tá? Ela vale 20 ohm. E a minha tomada, eu vou botar uma tomada de 100 volts, só para fazer conta bem básica. 100 volts, 20 ohm. A corrente que vai circular aqui é 5 amperes. Né? O que eu fiz para essa conta? Como a gente só viu uma vez, é sempre bom lembrar a equação que rege os circuitos, o igual a RI. A DDP é o múltiplo, né? A multiplicação da resistência do circuito e da corrente. Então eu tenho 100 volts, a resistência é 20, a corrente é 5. E está tudo bem aqui, está tudo certo. Agora, eu vou conectar a essa tomada mais um resistor. Agora eu vou conectar um resistor de 40 ohm. 2 vezes maior a resistência, né? E aí, o que eu faço? Cara, a corrente que passa nesse resistor é 5, né? A corrente que vai passar nesse vai ser a metade. Vai ser 2,5. Pô, professor, por que 2,5? Se a resistência é o dobro, a corrente é a metade. Vamos fazer a conta, né? Ah, não, vou fazer a conta. U igual a RI. Beleza. Esse resistor está conectado numa tomada de 100 volts de tensão. A resistência é 40. A corrente vai dar 100 sobre 40. 10 sobre 4, 2,5. E está tudo feito. Tudo perfeito aqui. Então, esse cara pega 2,5, esse 5. Qual é a corrente agora que está saindo da minha tomada? Está saindo 7,5. Quanto mais aparelho eu conectar na mesma tomada, mais vai puxar. Mas tudo bem, as correntes geralmente 10 amperes ali, a tomada aceita, né? Tá tudo certo aqui. Tudo perfeito. Agora, e se eu tirar esse resistor de 40? Opa, fiz errado aqui. E se eu tirar esse resistor de 40, tá? E eu colocar um fio sem nada. Sem resistência nenhuma. Aí a gente tem um problema. Porque esse fio, que não tem resistência nenhuma, está conectado à bateria de 100 volts, a tomada de 100 volts da nossa casa. Né? Eu conectei o fio sem nada a uma tomada de 100 volts. Eu tenho que fazer o igual RI. Tá? A tomada tem 100 volts. A resistência do fio não é zero, né? É 0,000,001. Vamos chutar. É mais do que isso, tá? Obviamente, na vida real, isso aqui é quilo-ohm. Você tem uma resistência. Eu só estou sendo bem exagerado, como os livros do ensino médio são, tá? Aquele mesmo livro que bota a órbita da Terra ao redor do Sol assim, né, tem um propósito. Então, vou ser exagerado aqui. Qual é a corrente que vai passar nesse fio? Vai ser infinita, né? Vai ser uma corrente bizarra. Então, a gente diz que toda corrente que vem do quadro de luz vai passar por aqui, cara. Você vai curto-circuitar o negócio. Então, não tem chance de passar nada aqui. Essa corrente fica infinita. Uma corrente bizarramente grande, né? Quão grande quanto o autor da questão queira. Essa é a verdade. Né? Então, é por isso que quando a gente tem um fio sem resistência, a corrente é cavalar. Ela vai passar toda ali. E quando a corrente é muito alta, aí a gente tem algo mais legal ainda. Né? Quando a gente tem uma corrente muito alta no fio, a gente tem uma maior perda de energia. Porque todo fio, quando ele passa a eletricidade, ele perde energia. Ele dissipa energia sob a forma de calor.
Então, quando a corrente é muito alta, você tem uma perda de energia grande. Entendeu? Então, corrente alta, você tem uma maior dissipação de energia. E essa dissipação de energia é uma energia térmica, é calor. Você tem muito calor sendo liberado. Por isso que superaquece as baterias, as tomadas. Você tem muita dissipação de calor. Poxa, mas o circuito libera calor? Todo circuito libera calor. Todo circuito. Se você botar a mão no teu aparelhinho da net, é quente. Botar a mão no teu computador, ele fica quente. Todo circuito elétrico, ele gera calor. Tem circuito que a gente quer que faça isso, né? Aquelas George Foreman da vida, torradeira, chuveiro elétrico. Tem circuito que a gente gosta disso. E tem circuito que a gente não quer. No computador, eu não gostaria que ele dissipasse energia. Eu gostaria que tivesse um aproveitamento maior. Né? Então, correntes altas, você tem uma maior perda de energia sob forma de calor. Tá? Esse fenômeno é muito conhecido e muito explorado em várias provas de ensino médio. Tá? Quando você tem energia elétrica, tá? Quando você tem eletricidade, vamos dizer assim, quando você tem eletricidade gerando calor, a gente vai chamar esse fenômeno de efeito Joule. Tá bom? É um fenômeno bem conhecido de dissipação. Você usa a fonte elétrica para gerar calor. Essa é a ideia, efeito Joule. Tá? Os ferros elétricos, todo aparelho elétrico gera, querendo ou não. Legal? Luxo máximo. Então, o nosso problema ali, deixa eu voltar para o nosso problema. O nosso problema todo, até agora, bom, antes, né, eu vou só voltar aqui, antes da gente colocar esse resistor, a gente tinha um problema do curto-circuito. Já era. Eu consigo melhorar isso? Quem foi que deu a sugestão? Guilherme. Eu consigo melhorar sem colocar resistor. Mas a tua ideia está perfeita. Mas eu consigo sem esse resistor. Como que eu consigo fazer isso sem o resistor, cara? Instalando a lâmpada de maneira correta. Aí eu consigo consertar toda essa problemática, tá? Eu tenho que saber como é que instala a lâmpada, eu não sou eletricista. Aí a gente tem um negócio aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Para o Enem, você tem que saber olhar um problema do seu dia a dia e conseguir melhorar essa situação, conseguir entender aplicando física. Essa é a ideia, né? Então, isso é um problema. Curto-circuito causa problema. Então, você tem que saber identificar. E aí, deixa eu ver se eu caço a questão, que eu também não tenho... Acho que deve estar no banco de dados. Né? Espero eu. É caro, espero que tenha. Eu botei lá eletricidade, uma questão... Tem uma questãozinha que você tem que saber exatamente como que conecta uma lâmpada no circuito. A temática é... Não vai igual a 5G, né? Alguém perguntou alguma coisa aqui? Não sei. O interruptor, ele faz com que eu corte o circuito. Vou colocar o interruptor lá. Essa questão aqui é bolada demais, hein? Quando a gente estiver sabendo mais, a gente faz. A questão é bolada. A questão é nível AFA, EFON. Questão bolada de REC. Aqui tem várias coisas interessantes, né? Você saber como é que usa o interruptor, aqui o circuito conectado, como é que acende a lâmpada. Tem várias questões nessa temática. Aqui, achei. Achei a questão. Repara, ó, Enem 2011, tá? Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico, resolve desmontar a sua lanterna. Né? Utilizando a lâmpada e a pilha da lanterna,
ele quer saber qual das possibilidades permite que a lâmpada acenda. Então, ele tem uma pilha, um fio e uma lâmpada. O que vocês acham aí? Ah, putz, mostrei a resposta aqui. Ai, tudo bem, vai. É interessantíssimo. Essa questão teve um percentual de acerto extremamente baixo. Aqui ainda não tinha datado, mas é coisa bizarra, assim. Um colega meu faz esse tratamento de dados do Enem. Você tem um percentual muito baixo disso, né? E aí, repara, como é que eu posso fazer para a lâmpada funcionar? Né? Aonde eu tenho que conectar o fio? Eu acredito, muito difícil um aluno achar que a 5 está certa, né? Você conectar o fio no vidro da lâmpada, né? Esse negócio meio esquisito, né? Mas, sei lá, a galera... Imagina, eu cortar aqui, se eu coloco o fio aqui, não vai funcionar, né, galera? Será que vai funcionar? Ia ser bem esquisito, né? Não tem nada, né? Não tem. Como é que eu vou colocar o fio no vidro? Mas a galera tem gente que marcou. Tem como ampliar? Não dá para ver direito? Ah, claro que tem, pô. Como eu já li a pergunta, tá aí, ó. Essa daqui, o fio está conectado no vidro, tá vendo? Então, eu já elimino todas as opções que tem 5. Eu elimino a E, eu elimino a C, eu elimino a B. Eu faço questão por eliminação. Eu sei que a 5 é bizarra, então não vou marcar. A B está errada, a C está errada, a E está errada. Então, eu fico com a D e com a A. Repara, na D e na A 1 e a 3 estão certas. Na D, a 1 e a 3, na A e a 1 e a 3. Então, eu nem vou conferir a 1 e a 3. Porque você está fazendo uma prova múltipla escolha, cara. A 5 é absurda. Corta, corta, corta. Sobrou a D e a A. A 1 e a 3, a 1 e a 3. A tua dúvida é a 6 ou a 7. Acabou. A questão é essa. Ou a 6 está certa, ou a 7 está certa. Você não pode ter outra dúvida que não seja essa. Acredito eu. Né? Não consigo ver. E aí? Que decisão tomar, né? Qual é a diferença da 6 e da 7, galera? Muito parecida, né? A 6 e a 7. Aonde o fio se liga na lâmpada. É isso aí, Luca. A diferença é a conexão, né? Eu não sei se vocês conseguem ver tão claramente. A 3 e a 7 são idênticas. É muito parecida, né? Não chega a ser idêntica, mas a ideia é muito parecida. E a 3 está certa, né? Isso já é um bom indício. Né? Não consigo ver tanta diferença. Repara, na 6, você está conectando a lâmpada. A conexão aqui, né? Não tem nada aqui na parte de baixo, né? Você está meio que atravessando a lâmpada no mais e no menos. Aqui você tem a parte de baixo da lâmpada conectada no menos e a parte de cima aqui do lado conectada no mais. Isso você consegue ver na 3. Você tem a parte de cima no menos e a parte de baixo no mais. Você fecha um circuito, né? Aqui você não fecha um circuito. Aqui você, ó, tum, aí os elétrons passam aqui e vêm para cá. Essa é a história. Aonde eu consigo ver isso? Na 1, por exemplo. A 1 me parece exatamente a 3, só girou o fio para a esquerda, né? Qual é a diferença da 1 e da 3? Só que o fio está na direita e aqui o fio está na esquerda. Então, a 1 e a 3 são irmãs, são idênticas, né? Eu consigo ver aqui o polo positivo, aí vai ter a corrente elétrica até aqui. Eu consigo ver isso muito bem na 1 e na 3. Né? Qual é a diferença da 1 e da 3? Nenhuma. E da 3 e da 7? Na 3, o positivo está conectado na parte de baixo da lâmpada e a parte da estrutura metálica está conectada no negativo, fazendo mais com menos, tendo corrente elétrica. Aqui você tem a parte de baixo no menos e a parte do lado no mais. Tudo bem, não tem nenhum problema. Né? Você também tem circulação de elétrons, só muda o sentido. Né? Nas outras, não. Nas outras você não tem. Essa você tem um fio conectado no vidro. Essa você tem nada aqui embaixo, né? Você não tem os elétrons, tipo, não continua o circuito, né? Não tem nada aqui. E essa daqui, eu não sei se precisa comentar. O cara botou do lado da lâmpada, maluco. Tipo, da pilha. Ele pegou a lâmpada e botou do lado da pilha. A 4 também, eu esqueci. A 4 e a 5 são bem bizarras, né? Você pegar uma lâmpada e apoiar na pilha. Vamos ver se funciona se eu pegar uma lâmpada e apoiar na pilha. Então, 1, 3 e 7 é o nosso gabarito, tá? Então, para você ver qual é a importância ali. Vicenzo,
Por que você acha que a 6 está certa? Vamos lá. Olha só, o que eu vou fazer? Melhor do que te responder isso. Eu, na verdade, já respondi, né? Mas como é que é a 6? Eu vou desenhar a 6. A 6, eu estou conectando o lado e o lado. Vamos fazer isso aqui? Acho que eu estava fazendo isso na real, né? Eu vou conectar o lado. Deixa eu cortar esse fio, só para não induzir resposta. Olha o que a questão 6 faz, tá? A questão 6... ela pega o lado e conecta aqui, ó, lado. Perfeito? E aí ela vai conectar o outro fio do lado aqui. Lado, lado. Gente, tem alguém me ligando incessantemente. Que esquisito, cara. É São Paulo. Sempre a vida é pagar boleto e recusar a ligação de São Paulo. E tentar emagrecer. Acho que é isso, né? E aí não tem circuito. Tá vendo? Concorda, Vicenzo, que é exatamente o que está aqui? Eu queria que você realmente visse que é isso, ó. É lado e lado, né? Eu acho que eu consegui imitar. Lado e lado não tem circuito, né? Tá vendo? Entendeu? Aí repara o seguinte, Vicenzo. Agora eu tô tendo comunicação, vocês estão falando comigo. Agora eu tô feliz, pô. Eu gosto de aula assim, entendeu? Que eu consiga saber o que vocês estão sentindo. Aí, o que a gente pode fazer? Conectei embaixo. Olha como é que circulou. Que maravilha. E fez-se a luz. Agora a gente consertou. E reparou, eu não preciso do meu resistor. Eu não preciso, porque a lâmpada já tem uma resistência interna, né? Ela tem esse fiozinho aqui que oferece resistência, ela tem todo um metal ali, né? Através desse metal ali, você tem a corrente elétrica circulando, ioniza o gás ali dentro, gera radiação, gera luz. Cara, é isso, acabou. Agora a gente tem um circuito. A gente tem que conectar a parte de baixo. Ó, como é que faz? Ó, ela vem aqui, circulou aqui, o fio tá aqui embaixo, pô. E pá, e passou. Lembrando, galera, que esse daqui é o sentido dos elétrons, tá? A gente já aprendeu que não é assim que a gente estuda eletricidade. O sentido dos elétrons, claro, ele sai do negativo e vai para o positivo. Mas a corrente elétrica, esse é o sentido convencional. É do mais para o menos. Tudo que a gente viu está aqui nessa simulação. Luxo máximo, quântico? Quântico, né? Tá tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um resistor agora. Vou chegar aqui, nesse fio de cobre, vou colocar uma resistência. Tum. Lembrando que as cores indicam a resistência, né? A gente viu isso na última aula também. Eu vou conectar logo, vai. Tô com preguiça de pegar outro fio. Bum, conectei. Vocês notaram alguma diferença? E aí? Teve alguma diferença da simulação 1 para a simulação 2? Tá mais devagar, parece. A corrente tá mais devagar, né? Que observação, perfeito, né? O que significa a corrente tá mais devagar? É isso, tá perfeito, Emanuele. Como é que a gente pode... A corrente está mais devagar, é o gabarito. Talvez não tivesse assim nas opções do Enem, mas a corrente está mais devagar. Se a corrente está mais devagar, vamos lembrar, o que é corrente elétrica? É a quantidade de elétrons que circulam num pedaço do fio num tempo. A corrente está mais devagar significa que tem menos elétrons passando a cada segundo, porque está mais devagar. Então a corrente elétrica diminuiu. E faz todo o sentido do mundo. Quando eu aumento a resistência, colocando um resistor, a corrente do circuito cai. Então, todo o sentido do mundo. Excelente, né? Eu consigo ver isso tudo muito claro ali. Eu tenho na situação 1, vamos lá. Situação 1, eu tenho a bateria,
a lâmpada, que tem uma resistência, e acabou. É assim que a gente desenha. Putz, o desenho tende a corrigir. É isso. E a corrente elétrica sai do mais para o menos. Que é o que importa para a gente. Aí eu vou inventar valores. Eu vou falar que essa resistência vale 100 ohm e a tomada está valendo, essa corrente aqui, essa DDP, 10 volts. U igual a RI. 10 é igual a 100 vezes I. A corrente vale 0,1. Tá ótimo. 0,1. Agora eu vou colocar outra resistência. Eu vou adicionar ao circuito um resistor. Foi o que a gente fez. Vamos supor que essa resistência vale 100, essa vale 100. E a tomada é 10. O que vai acontecer? Justamente o que a Emanuele falou. A corrente está mais devagar, ela está menor, né? Está mais fraquinho. Chama no U igual a RI. U, a resistência agora é 200, né? Está em série, 100 com 100 a gente soma. Dá 200 I. A corrente é metade, 0,05. Coloquei um resistor na série, a resistência caiu. Ah, tá tudo bem. Fala com o Almari que aí manda ele largar a Net Claro e pega outra internet. Eu já tive esse problema com a Net Claro. Manda ele cortar essa Net Claro aí. Mas tá safo, eu tô gravando mesmo. Você entendeu, Emanuele, a parada? A corrente está menor. Tu coloca mais resistor, vai adicionando resistência, a corrente vai diminuindo. E eu quero que você note o brilho da lâmpada. Porque o brilho tem a ver com a corrente elétrica, né? Notai-vos aqui, notai-vos. Olha, que simulação maravilhosa, né? Isso daqui, hein? Fantástico. Cortei aqui. Olha o brilho da lâmpada. Olha o quanto ela está iluminando, né? Aí eu venho aqui e coloco a resistência. Aí, menos, né? Tá mais fraco. Vamos ver quanto é que dá a corrente elétrica? Vou colocar o amperímetro, que lê a corrente. 0,45. É um exemplo. Eu não sei nem quanto é que vale nada disso, tá? Ah, professor, eu quero saber quanto que vale o potencial gerado pela fonte. Aí eu venho no voltímetro e ligo aqui, ó. Esse cara aqui. 9 volts. Ah, que legal. Eu tenho uma bateria de 9 volts e uma corrente elétrica de 0,45. Vamos para o exercício. Qual é a resistência equivalente? U igual a RI. A bateria é 9 e a corrente é 0,45. A resistência equivalente, 9 sobre 0,45. O que é 900 sobre 45. O que é 20 ohm. 20 ohm. Essa é a resistência equivalente. Olha que maneiríssimo, né? Maneiríssimo. O voltímetro lê a diferença de potencial da onde tu garfou, tu colocou, e a corrente elétrica é só você colocar num pedaço do fio, insere no fio, que ele vai ler a corrente. Se eu pegar isso aqui e colocar em outro lugar, eu vou colocar aqui, é a mesma corrente. Ah, mas e a resistência? Não importa, gente. É a mesma velocidade, né? Um circuito fechado. Não tem como o elétron estar mais rápido aqui. Isso aqui não é Avenida Brasil engarrafado, né? É um fluxo de elétrons. Então o fluxo é contínuo, tá bom? Qualquer local que eu coloque vai marcar a mesma corrente. Luxo quântico máximo, né? Vamos ver vocês aí. Tudo certo. Então, tá bom. O que eu vou fazer agora? Vou tirar esse cara daqui. Eu vou tirar essa resistência. Qual é a minha expectativa quando eu tiro a resistência? A lâmpada brilha mais forte, a corrente está mais rápida. A corrente vai ser maior. A corrente vai ser o dobro. 0,9. Qual é a resistência da lâmpada, então? Porque eu sei que a minha bateria tem 9 volts, né? A bateria é pilha, não vai mudar, né? Não é porque
A minha tomada, ela funciona a 110 volts, não importa o que eu conecte. A minha pilha é 9 volts. Agora eu vou fazer assim, ó. U igual a RI. 9 igual a R vezes 0,9. A resistência da lâmpada é de 10 ohm. Se a resistência da lâmpada é de 10 ohm, é porque a resistência do resistor também é 10, aí deu 20. O meu circuito ali, no simulador, é 9 volts. Uma lâmpada de 10 ohm e uma resistência externa, um resistor, né? Que tem uma resistência de 10 ohm. Esse é o circuito da simulação. Esse é o cara. Tá bom? E esses são os instrumentos de medida. Se eu coloco um interruptor, como alguém sugeriu aí, esse interruptor ele só serve só para... É uma chave do circuito, né? É igual a gente tem na nossa parede aqui. Eu não quero que a minha lâmpada fique ligada todo dia, toda hora. Então, pronto, ó, eu vou dormir, apertei o interruptor da minha parede. Ah, agora eu quero ligar. Aí eu vou lá e aperto o interruptor. O interruptor ou chave é um elemento do circuito que, quando conectado, ele fecha o circuito e, quando desconectado, ele abre o circuito. Essa é a função do interruptor, que todo mundo tem, uns 20 em casa, né? Interruptor é o que a gente mais tem. Eu acho engraçado que as George Foreman, né? Esses grill, eles não têm interruptor, né? Você liga direto na tomada e, se esquecer, eu acho que, na verdade, eu acho que ele desliga sozinho. Se eu não me engano, ele tem algum esquema de resistência interna que deve dilatar e deve abrir o circuito. Mas é uma outra parte também mais complexa. Eu acho que ele desliga sozinho, mas não tem a opção do interruptor manual, né? Vicenzo perguntou. É Vicenzo ou é Vicenzo? Não sei, estou falando do português aqui, né? Vicenzo. E se eu quisesse saber em watts? Ah, Vicenzo, eu vou fazer isso agora. Vamos saber a potência da lâmpada. Muito bom. Eu quero saber a potência da lâmpada, como é que eu faço? Vamos nesse circuito? A corrente é 0,45. Vamos lá. Eu vou fazer aqui em cima. Fica muito feio aqui. Opção 1. Circuito 1. O nosso circuito 1 é uma pilha de 9 volts, é a lâmpada e os fios. Esse é o circuito 1. E a lâmpada tá brilhando pra caramba aqui, né? Tá top. A corrente aqui tá valendo 0,9. Tudo isso a gente viu. Como que eu calculo a potência da lâmpada? Aí, meus jovens, é o seguinte. Vocês aprenderam lá com o Joaquim que potência é a medida de variação de energia num certo tempo. Na física, a gente pode falar, resumidamente, que existem 3 potências. Tem a potência mecânica. Eu quero saber o seguinte, como é que eu sei a potência de um carro? É o trabalho do motor pelo tempo em que ele desenvolve esse trabalho. Quando eu falo de potência térmica, eu quero saber qual é a potência de um fogão. É a quantidade de calor que ele dissipa num certo tempo. E quando eu falo potência elétrica, aí eu tenho que voltar às origens aqui e entender. Como é que eu sei a potência de um aparelho? É a variação de energia elétrica que ele está submetido num certo tempo. E aí, como é que eu sei isso, professor? Energia elétrica, a gente calcula como a carga elétrica, que é o elétron, vezes a diferença de potencial que ele está submetido. Quanto maior a diferença, maior é a velocidade, né? O elétron ele quer ir para 10 volts, 100, 200, ele quer, quanto mais positivo, top do top, né? Então, quanto maior a diferença de... Para o elétron, a diferença de potencial está para uma bolinha em relação à altura. Quanto maior a altura da queda, maior é o gap energético, a variação de energia, maior é a velocidade que ela vai bater lá embaixo, né?
o que a bolinha quer, né? Ela quer cair numa altura muito grande, que ela vai chegar lá muito energética. O que o elétron quer? Ele quer uma grande diferença de potencial. É isso que ele quer. Então, a gente vai falar que a energia do elétron vai ser a carga vezes a diferença de potencial. Essa é a variação de energia. Isso num certo tempo. E se a gente for lembrar, a definição de corrente elétrica é carga por tempo. E aí a gente chega na equação de potência elétrica, que é tão cobrada nos vestibulares, que é o π. A potência elétrica é a corrente vezes a diferença de potencial do aparelho elétrico. 110, 220. A gente pode melhorar essa equação ainda, e como U é igual a RI, a gente pode falar que a potência que o aparelho elétrico está consumindo, ou tem, é a corrente. Eu vou mudar a sua ordem, que é mais bonitinho de falar. Como U é igual a RI, RI vezes I, RI ao quadrado. É a resistência do aparelho vezes a corrente elétrica ao quadrado. E aí, repara, quando a corrente elétrica diminui, a potência cai bastante, né? Esse é o principal daqui. Tá bom? Então, fica com esse resumão de potência para você ter isso na sua cabeça. O calor pode ser sensível ou latente. A potência mecânica, que geralmente você ou usa variação de energia cinética, ou você usa força do motor vezes o deslocamento num certo tempo, mas a base está aí. Potências mecânica, térmica e elétrica. Tá? Eu estou focando na elétrica hoje. Eu uso muito essa equação de baixo. Bastante. Faz todo o sentido do mundo aqui para mim. Então, qual é a potência da lâmpada no primeiro circuito? A resistência da lâmpada é 10 ohm. A gente calculou. A gente já fez esse trabalho aqui, 10 ohm. E a corrente que passa nela é 0,9. Então, essa é a potência da lâmpada. 0,9 ao quadrado dá 0,81, né? Vezes 10, 8,1 watts. Tá aí, Vicenzo. Vou fazer a mesma coisa para o circuito 2, para a gente aprender mais. Como é que é no circuito 2? No circuito 2, a gente instalou um resistor em série. Está lá no mesmo circuito, né? No mesmo fio. Aqui vale 20. Não, é 10, é 10, é 10. O resistor vale 10, é isso mesmo. O resistor era 10 e 10. A bateria 9. E a corrente elétrica que caiu. A gente mediu 0,45 com o nosso amperímetro, né? Que mede a corrente elétrica. 0,45 ampere. Tudo perfeito. Qual é a potência dessa lâmpada aqui? Aí eu vou falar que a potência é a sua resistência vezes a corrente ao quadrado. A corrente é 0,45 nessa questão, tá bom? E vai dar 4 vezes menos, tá? Vai dar alguma coisa em torno de 2. 2 watts. Vai ser bem mais fraquinha. Esse é o cálculo. E a potência tem tudo a ver com o lumens, a luminosidade da lâmpada. Foi, Vicenzo? Potência da lâmpada, π ou RI ao quadrado. São aí as variantes da mesma situação. Legal? Então a gente agora já sabe a potência da lâmpada. E como você já falou, a unidade de potência é watts. Estou abrindo um bando de chave de página tua aqui. A unidade de potência é watts. Tem gente que chama de watts, né? Mas é alemão. É igual a Volkswagen. O W tem som de V. Então, watts. Pronúncia correta, acredito. O que mais que eu falo com vocês? Nós temos um bom ΔT. Eu vou falar com vocês sobre conta de luz. Acho que é um bom tema para o Enem. Conta de luz e para a vida, né? Um dia esse boleto vai chegar na tua casa. Tá? Um dia muito feliz. Emanuele falou, mas ali não tem que somar as duas resistências? Então, mas eu estou querendo saber a potência da lâmpada só. Então, é a resistência da lâmpada vezes a corrente que passa nela. Entendeu? Como a resistência dela é 10 e a corrente é 0,45. Se eu quiser saber a potência do circuito todo, eu tinha que fazer. Mas é a potência de cada aparelho, né? Geralmente a questão vai te perguntar isso, a potência da lâmpada. E aí vai fazer um circuito ou outro e vai comparar as potências. Os brilhos da lâmpada, né?
Tá bom? Valeu. Com relação à conta de luz, como é que funciona a ideia aqui? Toda casa tem algo chamado relógio, relógio de luz. Hoje é digital, mas eu não vou pegar o digital, tá? Vou pegar o analógico, relógio de luz. O digital você nem consegue conferir, né? Isso aqui é um relógio. O digital é meio complicado, cara. O cara leva lá um chipzinho, um sensor para marcar. O relógio analógico você vê o consumo energético. Vê no mês seguinte, no mês anterior, você consegue comparar. É muito melhor. Cadê? Isso aqui é bisurado também, hein? Isso aqui é rataria. Gato de luz. Tá aí, né? O golpe tá aí. Galera, vamos lá. Isso daqui é um relógio de uma casa comum, tá? Aqui no prédio tem também, né? Porque tem para cada apartamento num prédio. Quando você tá lá no... Provavelmente isso fica no térreo. Você tem lá uma salinha que é do gás. Então, cada apartamento tem um registro de gás. O tubo vem da rua, passa pelo registro, que é um contador de consumo, e vai para sua casa. Então, cada apartamento tem um consumo do gás. A eletricidade é a mesma história, né? Tem alguma casinha de força, que é onde vem a energia da rua e vai para sua casa distribuído, né, nas fases RST, trifásico, bababá. E tem o seu consumo, tem um relógio lá. Você pode conferir, né? O cara da Light aqui no Rio de Janeiro, ele só chega e já te dá já tem até o códigozinho de barra, ele já imprime, já tem um valor, já tem tudo. Então isso aqui tem tudo a ver com o seu consumo. Tá vendo que tá marcando aqui 12.000 kWh? Então, a gente aprendeu... Não, né? Beleza. A gente aprendeu que a unidade de energia é em joule, né? A gente aprendeu essas coisas. Só que a Light não usa assim, não, né? Como é que a Light faz? Bom, potência nada mais é do que gasto energético num certo tempo. Essa é a discussão básica. Então, ao invés de falar de variação de energia, eu vou chamar de gasto energético de energia. Vamos lá. Vou chamar isso aqui de gasto energia consumida. Como é que eu sei a energia consumida do meu aparelho? É a potência dele vezes o tempo em que ele fica ligado. Delta T, T, né? Estou sendo mais informal aqui, porque faz todo o sentido do mundo essa equação. A energia consumida pelo seu aparelho, energia elétrica, é a potência do aparelho vezes o tempo. Quanto mais tempo ligado, mais energia sendo consumida. Básico e simples assim. A potência deveria vir em watts e o tempo em segundo. Watt vezes segundo, joule. E acabou. But não é assim que funciona. No caso da Light, e acredito eu que todas as distribuidoras de energia elétrica, elas usam... Igual a carro, né? Ninguém vai comprar eu quero um carro de 100.000 watts de potência. Não, você vai comprar em cavalos, tem que dividir por 750, aí vai ter, sei lá, 100 cavalos. Né? A gente usa outras unidades. A energia, a gente vai usar, ao invés de watts, a gente vai usar quilowatts, né? Ou seja, 1.000 watts, né? E o tempo vem em hora. Então, a unidade que vem lá na conta de luz, quilowatts-hora, como está no nosso relógio aqui, quilowatt-hora. Então, esse é o consumo dessa casa, né? Então, qual é a parada? É claro que está contando ao longo da vida, né? Então, obviamente, ela não consumiu 12.000 mês. Então, o rapaz que trabalha na Light vai no dia 1 de janeiro na tua casa. E ele vai ver que o relógio está 120.000 quilowatts. Acho que era 120.000 ou 12.000, agora eu não lembro. Quilowatt-hora. Aí ele vai no dia 2 de fevereiro lá. E ele vai ver que está 120.150. Qual é a sua conclusão? O consumo de energia naquele mês de janeiro foi de 150 kWh. É em cima disso que a Light faz a conta. Como é que vem a conta? Hoje em dia, a nossa conta de luz é uma das mais caras do mundo, né? A nossa conta de luz na bandeira vermelha, que é o que a gente está passando agora, aqui no Rio de Janeiro,
é de 98 centavos o quilowatt-hora, sendo que se passar de 100 kWh, é acrescido R$14 na sua conta a cada 100 kWh. Ou seja, tem uma conta de mais ou menos 14 centavos por quilowatt-hora aí. Tá? Então, obviamente a questão não vai ser tão complexa e tão realista, mas não é nada demais você fazer uma conta realista aqui. Tá? Você consumiu 150 kWh. O quilowatt-hora está 98 centavos. Agora tem uma regra, né? Acrescido. Quanto que você passou de 100 kW? Você passou 50. Tá? Aí vão te cobrar em cima disso mais 14 centavos. Essa é a regra. Tirando impostos de 17,5%, taxa de distribuição e taxa de iluminação pública. Então, esse é o cálculo basal sem imposto. Tá? É impressionante. Então, você vai gastar aqui R$150. Aqui você vai gastar mais uns... se fosse vezes 100, 140, para gastar uns 70 e pouco aqui, né? Deve dar uns 170 essa conta, aproximando. Não, mais, né? 200. Deve dar uns 200 essa conta. R$200. Uma conta de uma família, mesmo 200 e pouco, né? Não estou tão preocupado com essa conta assim. Eu acho que dá 220. Né? Arredondando aí dá 220. Eu estou enganado aí. 220 acho que é um bom valor. Tá? Seria o valor da conta, não. Porque tem que... provavelmente, essa conta vai beirar os 300. Né? 220, depois você acresce 17,5, você acresce taxa de distribuição, que depende se é monofásico, bifásico ou trifásico, você acrescenta mais uns 10 contas aí de iluminação pública, então deve jogar aí para uns 270, 280, beirando os 300. Tá? Mas nenhuma questão eu já vi esse cálculo de imposto, a questão vem apenas o valor líquido, digamos assim. É assim que se faz uma conta de luz. Tá? Como é que pode vir numa questão de vestibular? Pode vir bem assim, eu acho que é a cara do Enem, o cara te mostrar lá o relógio, o aluno ter que entender a diferença, ele calcular em cima. Eu criaria uma questão assim, acho linda, uma questão bem de, poxa, qual é a física aqui e tal, o que tem que fazer? Uma outra coisa, pode ser o que mais acontece, ele fazer assim, ó. Tem uma casa com 4 pessoas. Isso aqui é o que mais acontece. Né? Tem, no mínimo, 150 questões assim. Tem uma casa com 4 pessoas. Cada pessoa toma um banho de 15 minutos por dia. Tá? Então, é um banho, chuveiro elétrico. Um banho de 15 minutos por dia, por pessoa. Aí ele vai falar que esse chuveiro ele tem a opção verão e inverno, e as pessoas estão usando ali no verão, né, aquele chuveiro que não fica tão quente. Aí ele vai falar que a potência do chuveiro é de 2.000 watts, porque se for no inverno é 4.000, que ele fica mais quente, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, saiba que o quilowatt-hora está custando R$1. R$1 o quilowatt-hora. Quanto que vai sair esse banho no final do mês? Qual é o valor do banho? Claro que a conta de luz tem outras coisas, mas é isso, tá bom? Então tem 4 pessoas, cada uma toma um banho de 15 minutos por dia. Legal? Sei lá, mas é uma ideia. Tudo bem essa conta? Como é que vocês vão no guarda desse silêncio absoluto? Estão acompanhando, né? Acabou minha água aqui, ó. Beleza, Dayara. Vamos lá. Aí sim, pô, várias respostas. Ítalo, Vicenzo. Então, tá bom, vamos fazer essa conta de luz aí. Como é que eu vou calcular essa conta de luz? Cara, sempre o mês tem 30 dias. O mês é 30 dias, essa é a regra. E aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo que esse chuveiro ficou ligado. Porque o que me importa é isso. Quanto mais tempo, mais din-din, dinheiro, mais din-din, tempo é dinheiro. Né? Tempo que ele ficou ligado. 15 minutos vezes 4 vezes 30. Cada pessoa toma um banho de 15 minutos. São 4 pessoas. Então eu multiplico por 4 e 30, que é o número de dias. Só que aqui está em minuto. Se eu pego 15 minutos e multiplico por 4, eu tenho 60 minutos, que é 1 hora. Tá ótimo, porque o tempo tem que ser em hora, no caso de conta de luz. Qualquer outro tipo de questão de física, o tempo é em segundo. Qualquer outro. Potência, mc delta t pelo tempo, qualquer questão de física, o tempo é em segundo. Exceto conta de luz. Vem em hora, tá bom?
Então, 1 hora. O que eu sei? Ele ficou ligado, então, 30 horas no mês. 30 horas no mês. Ele ficava ligado 1 hora por dia, né? 4 pessoas com 15 minutos, 1 hora por dia. Ele foi ligado 30 horas no mês. Como é que eu sei a energia consumida? É a potência vezes tempo. Só que a potência tem que vir em quilowatts. Como é que eu faço? 2.000 watts são 2 quilowatts. Né? Quilo significa 1.000, quilograma, quilômetro. Então a potência do chuveiro é de 2 quilowatts e ele ficou ligado 30 horas. Qual foi o consumo energético? 60 kWh. Esse foi o consumo. Quanto que custou? É R$1 o quilowatt. Então, 60 conto. R$60 para um banho, cada um por dia de 15 minutos. Legal? E isso é de fato o que acontece hoje. É de fato com uma família que as pessoas tomam um banho de 15 minutos. É exatamente essa conta. Tá? Já que é 98 centavos, né? Arredondei e tá tudo certo. Aí você tem outros aparelhos, ar-condicionado e tudo mais. O banho é R$60. Considerando que vai tomar um banho de 15 minutos. Né? Por isso que é importante não enrolar no banho e tal. Não tem nada a ver com o consumo de água. Isso é mó balela. Mó balela. Esquece esse negócio de economizar água no banho. Pode ficar tomando 1 hora todo dia. Não é isso. É mais a questão de custo mesmo, energético. Caro pra caramba, né? Então, é essa a ideia. E aí, meu povo? Todo mundo acompanhou direitinho? Foi uma aula muito difícil hoje, não sei. Falamos bastante de circuito elétrico, né? Como é que constrói um circuito, problemas de curto-circuito, amperímetro, voltímetro, que eu já tinha comentado, mas hoje a gente fez uma aplicação, cálculos de potência, cálculo de energia e dinheiro. De boas, né? Eu só queria falar isso hoje. Para mim tá bem suave. Deixa eu parar de gravar aqui. Espero que essa aula ajude aí para vocês estudarem. Uma aula importante, né? Uma